Boa tarde, pessoal. Hoje nós resolveremos a lista 3 de cálculo, que versa aí sobre crescimento e decaimento exponencial, além também de problemas com taxas relacionadas, e vamos, como de costume, proceder de forma detalhada à resolução desses exercícios, identificando quais são os passos mais importantes na sua execução. Ok? Então, o primeiro exercício dessa lista está mencionando a altura de um triângulo retângulo, ele menciona aí, vamos resolvê-lo. Exercício 1. A altura de um triângulo está aumentando a uma taxa de 1 centímetro por minuto. Então ele menciona que a altura está aumentando a uma taxa de 1 centímetro por minuto. Quando eu insiro essa informação, de cara já é possível observar que existe uma relação entre uma unidade de comprimento e unidade de tempo. Ainda faço uso dessa palavra, taxa, que para nós sempre terá a conotação dentro desse curso de uma derivada. Então, o que na verdade estou mencionando é que existe um aumento de uma taxa de altura, no caso que eu vou representar pela letra H, em relação ao tempo, dH/dt. Enquanto a área do triângulo está aumentando a uma taxa de 2 centímetros quadrados por minuto. Então ele menciona uma outra taxa aí, no caso da área do triângulo, 2 centímetros quadrados por minuto. Então, da mesma maneira como no anterior, eu vou definir isso daqui em termos de uma notação. Então, dA/dt, que é uma taxa de elevação da área em relação ao tempo. Bom, aqui taxa, a base do triângulo que ele está perguntando está variando quando a altura for 10 e a área for 100. Olha que questão interessante, aqui taxa, a base do triângulo está aumentando. Então, como eu não sei essa base, vou chamar de dB/dt. Aqui taxa está aumentando implicitamente ao tempo quando o H for 10, ou seja, quando H for 10, H igual a 10 centímetros e a área for igual a 100 centímetros quadrados. Então, questão central desse primeiro exercício aqui, mais uma vez, é a interpretação. Se você souber interpretar a montagem, você tem ele praticamente resolvido. Por quê? Ele está mencionando duas taxas, tem uma terceira taxa, e essas informações estão sendo representadas nessas condições. Então, o processo básico aqui corresponde a você ter a área de um triângulo qualquer. Então, a área de um triângulo qualquer, eu teria que começar a minha resolução por esse caminho, é escrita em termos de A igual a o produto da base pela altura dividido por 2. A questão que envolve aqui é que essa área está calculada implicitamente em termos das taxas com respeito ao tempo. Então isso indica o seguinte, que dessa relação eu vou ter que fazer surgir essas expressões. Então ele está mencionando uma taxa de variação da área em relação ao tempo, uma taxa de variação da altura em relação ao tempo, e ele quer a taxa de variação da base com relação ao tempo. Claro que com essas condições. Então, o primeiro caso, a primeira providência a ser tomada, uma vez que eu tenho a fórmula, é calcular a relação que envolve a base. Então eu venho e substituo esses dados aqui na fórmula. Então eu tenho lá, olha, que no caso, quando o meu A for 100, eu não sei o valor do meu B e meu H for 10, aqui eu tenho essa representação. Então fazendo as contas aqui, B vezes 10, ou 10B, como queira, é igual a 200. Portanto, o B vai ser igual a 20. Então, B vai ser igual a 20 centímetros. Então, eu já sei o valor da minha base nas condições que ele quer que eu calcule o meu exercício. Então, daí, eu vou derivar agora implicitamente em relação ao tempo essa relação. Por quê? Porque envolve a variação de tempo no meu processo. Então, quando eu fizer isso daí, isso indica o seguinte, que eu venho aqui e escrevo, olha, eu vou derivar o A em relação ao tempo. Então, qualquer operação que eu faça à esquerda da minha equação, eu vou ter que fazer a minha direita também. Se eu vou derivar aqui, vou derivar aqui. Se eu colocar um boi aqui, coloco um boi aqui.
Se eu quiser plantar batata do lado esquerdo, eu planto batata do lado direito. Como eu quero derivar de um lado, vou derivar do outro. A questão é que eu vou derivar implicitamente em relação ao tempo. Tem essa constante meio aqui, que eu posso deixar ela destacada, e é um produto. E aí, ao produto, eu aplico uma regra que a gente conhece, que é a regra do produto, que implica derivar o primeiro, multiplicar pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. E quando eu fizer isso, nesse processo, então eu tenho o seguinte, olha, eu abro aqui um colchete e vou fazer o processo. B, primeiro, vezes a derivada do segundo, dH dt, mais o segundo, que é H, vezes a derivada do primeiro, que é dB dt. E aí eu tenho meu exercício montado, porque todos esses dados que estão aqui são participantes do enunciado. Então, o primeiro que eu tenho, que é o dAdt, que é a taxa de variação da área. Então, esse aqui vale 2. O meio aqui eu repito. A base a gente acabou de encontrar, vale 20. O dHdt que nós temos lá é 1. O H é 10. E o dBdt é a minha incógnita, que é o que eu quero determinar nesse processo. Pronto. Daí é fazer uma conta simples para matar o problema. Então daí, o que eu faço? Agora eu executo o processo. Então, 2 eu posso passar para cá multiplicando, vai ficar 4 igual a 20 vezes 1, que é 20, mais 10 dB dt. Então daqui, o 20, que é positivo, passa para cá subtraindo. Então vai ficar 4 menos 20. Então eu tenho aqui, ó, menos 16 igual a 10 dB dt. Por fim, quando eu passo o 10 multiplicando, que está para cá dividindo, o meu dB dt vai ser igual a menos 16 dividido por 10, ou seja, o meu dB dt, a taxa de variação da base em relação ao tempo, é de menos 1,6 centímetros por minuto. E isso finaliza o primeiro exercício, que é aplicado aí um conceito de taxas relacionadas. Percebe-se que você só consegue resolvê-lo se você discretiza os dados, identificando termo a termo. A grande sacada aqui foi você pegar a expressão da área e derivar implicitamente em relação ao tempo. Se a área é dada e for dada, e provavelmente vai ser dada para você num exercício de prova, o processo básico consistiria em você derivar implicitamente em relação ao tempo. Fazendo isso, você matava o exercício. Então tá aí, vamos para o exercício 2 agora. Exercício 2 é um exercício que envolve aí lei de resfriamento de Newton. Por quê? Olha como é que o exercício nos é apresentado. Quando a bebida gelada é tirada da geladeira, sua temperatura é 5 graus Celsius. Depois de 25 minutos, em uma sala a 20 graus, sua temperatura vai a 10 graus Celsius, ou seja, esquenta. Ele quer saber duas coisas: qual a temperatura da bebida após 50 minutos e quando que a sua temperatura vai atingir 15 graus. Então, da mesma maneira que no primeiro, porém é uma outra expressão, nós vamos discretizando os dados de maneira bem detalhada para identificar. Ele menciona que a bebida gelada é tirada da geladeira, a sua temperatura é 5 graus. Então isso indica o seguinte, que no instante t igual a zero, quando eu comecei a medir meu fenômeno, a bebida gelada estava a 5 graus Celsius. Seria a temperatura T grande no instante t inicial. Depois de 25 minutos, posso escrever assim, T, temperatura depois de 25 minutos, sua temperatura foi a 10 graus Celsius. Em um ambiente que está a 20 graus. Então esse é o nosso TS, temperatura do meio, space, 20 graus Celsius. Daí ele menciona o seguinte, no item A, qual é a sua temperatura depois de 50 minutos, então ele quer o T após 50, e no item B, ele quer saber quando que a temperatura atinge 15 graus. Olha que questão interessante. Quando
para nós sempre vai ter uma ideia associada a tempo. Então, quando T pequeno, a temperatura T grande será igual a 15 graus. É isso que o exercício nos dá de informações iniciais. É um problema de variação de temperatura, então nós vamos cair no uso da lei de resfriamento de Newton, que nós fornecemos através dessa expressão dt de T igual a K, T de T menos Ts, ou seja, a taxa de transferência de temperatura é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e sua fonte, desde que essa diferença não seja muito grande. Nós mostramos que a equação-chave para resolver é dada por essa expressão, y de t igual a t de t menos ts, da qual essa expressão nos dá condições de expressar a resposta da função através dessa representação de uma função exponencial. É isso aqui que nós vamos fazer. Então, o processo base, todo ele passa pelo uso dessa fórmula para combinar com essa equação. Então, as informações que eu tenho envolvem o tempo, que é a nossa variável independente. Então, nesse processo, eu tenho que determinar o y0 e o k, são as nossas constantes de ataque. Então, a primeira aqui envolve a determinação do y0. Então, eu venho nessa fórmula, substituo t pequeno por t0 menos ts e faço a substituição dos dados. Então, t0 para nós é 5 e ts vale 20. Portanto, o nosso y0 é igual a menos 15. Então, esse menos 15 é o primeiro dado que eu tenho do exercício, que no nosso modelo entra aqui. É o que nós vamos fazer. Então, daí eu tenho que o meu y, provisoriamente, vai ficar escrito como menos 15 exponencial de k vezes t. Daí eu faço o uso da mesma fórmula, só que agora trabalhando com outro dado que eu tenho, que é o y associado a 25. Então eu tenho t de 25 menos o ts. Temperatura depois de 25 minutos foi a 10, é isso que nós observamos lá. Então é 10 menos o ts, que é 20. Então isso daqui vai me retornar menos 10. Então esse menos 10 agora eu vou usar, associado ao y25, para encontrar o valor do k, que é a minha constante. Bom, então ao fazer isso eu vou substituir essa equação nessa, ou no modelo que eu já tenho provisório, para encontrar o valor do k. Então, fazendo isso, eu vou ter aqui, olha, o y associado a 25 é igual a menos 15, exponencial de k vezes o t, que é 25, e isso tudo é igual a menos 10. É isso que eu tenho no momento. Então, aqui, jogo menos 10, e agora começo a executar o processo para determinar o valor de k. Então, para fazer isso, eu vou isolar aqui, então vai ficar e elevado a k25 ou 25k, tanto faz, e tenho a divisão de menos 10, o menos 15 passa todo ele para baixo com o menos 15, aqui, multiplicando, vem para cá dividindo. Então, e elevado a 25k, na simplificação aqui por 5, se você quiser, vai gerar 2 e aqui vai gerar 3. O menos com menos torna-se mais. E daí, para você encontrar esse k, você tem que passar o ln, como nós já mostramos em outros exercícios nas últimas videoaulas. Então, ln de 2/3, sempre lembrando, é o ln de toda a expressão desse cara aqui. O ln a gente utiliza para poder cancelar, aniquilar a contribuição da exponencial. Então, eu tenho 25k igual ao ln de 2/3. Por fim, o que eu faço? Venho aqui e uso k para calcular agora com ln de 2/3 na razão por 25. Você pega uma calculadora dedicada, uma calculadora do tipo Cássio, como essa daqui, ou similares, e executa a conta. Você vem e digita ln de 2 dividido por 3, 2/3, e dividir tudo isso aqui por 25. E aí você vai gerar um valor
de menos 0,0162. Vamos colocar aqui com 4 decimais após a vírgula, no resultado mais aproximadinho. Então esse K vai me permitir agora completar o modelo que eu precisava. Então, com o modelo completo, eu tenho condições de resolver o item A e o item B. Ou seja, preciso disso para poder resolver os itens, senão não tem outro caminho. Então, menos 15 exponencial de menos 0,0162 vezes t. Então, isso daqui é o meu modelo de variação de temperatura. Com isso, eu consigo agora resolver tanto o item A quanto o item B. Então, vamos lá. No item A, o questionamento mais uma vez é saber qual é a temperatura depois de 50 minutos. Então, ele quer saber o T de 50. Então, mais uma vez, a gente retorna para a equação y de t igual a t de t menos ts. É ela que vai ser o nosso guia. Então, eu vou aqui no lugar do tzinho substituir tudo por 50. Então, vai ficar y subíndice 50, t grande subíndice 50 menos ts. Então, eu vou isolar o t de 50. Então, y de 50 vem aqui. O TS está negativo, então ele passa para cá positivo, igual ao T de 50. Daqui então, o meu T de 50 é, na verdade, a aplicação do Y de 50, ou seja, eu venho aqui nessa fórmula e substituo o meu T, o Tzinho pequeno por 50. Então eu vou ter lá menos 15, vamos escrever aqui, exponencial de menos 0,0162 vezes 50 mais o TS. O TS é a temperatura do meio, que é, no caso, 20 graus. E aí, de novo, eu usando a calculadora, posso colocar todos os dados numa mesma linha de comando. Menos 15, vamos lá, menos 15. Como eu quero calcular o E, eu venho em Shift LN, abro parênteses, escrevo menos 0,0162 vezes 50 e somo com 20, que é a temperatura do meio. Então isso vai me dar um valor aproximado, um T de 50, de aproximadamente 13,3 graus Celsius. Então essa é a temperatura e está bem coerente com o que a gente tem observado. Porque no enunciado ele menciona que ele retirou do refrigerador, da geladeira, 5 graus, passou-se 10 minutos, ela chegou, passou 25 minutos, né? Ela chegou a 10, mais 25 minutos, depois de 50 minutos está a 13,3, então está aumentando lentamente a temperatura. No item B, eu quero calcular aquilo que nós mencionamos lá antes, quando que a temperatura chega a 15 graus. Então, vamos retornar aqui, retomar o exercício. Então, quando a temperatura atinge 15. Então, eu venho de novo nesse modelo. Mais uma vez, é ele que vai me regir aí, vai me orientar quanto à resolução do problema. Nisso, eu tenho o seguinte, que é menos 15 exponencial de menos 0,0162 t igual a t de t, que é 15, menos o ts, que é 20. Então daqui eu tenho menos 15 exponencial de menos 0,0162t igual a menos 5. Então o mesmo processo anterior, aí eu vou ter que cair no ln. Então eu vou isolar a exponencial de 0,0162t, vem para cá, menos 5, o menos 15 joga todo ele aqui também para a direita, e aí você vai cancelar, né, os sinais de menos que existem em ambas as expressões. Então, quando você fizer isso daí, repete a exponencial de menos 0,0162t, igual, aqui eu posso simplificar também, se quiser, por 5, e vai gerar 1/3, né? 1/3.
Aí eu caio na mesma conta que nós fizemos antes. Então eu venho e escrevo ln da exponencial de menos 0,0162t igual ao ln, aqui agora a gente já pode apagar, ao ln de 1/3, sempre lembrando que é o ln da expressão inteira, ln de 1/3, assim, ó. Quando eu fizer esse processo, então eu cancelo aqui a exponencial, menos 0,0162t, e repito o ln de 1/3. Daqui eu já posso isolar o t, vamos escrever aqui, como sendo a razão do ln de 1/3. E aí o cuidado que a gente tem que tomar aqui, ó, que quando eu passar a expressão, passo com o sinal de menos todo para o lado de baixo. Então, menos 0,0162. Então, daqui, aí de novo, usando a calculadora, vamos usar a nossa calculadora. Então, ln 1 dividido por 3, dividido, não esquece do sinal de menos, 0,0162. Opa, escrevi a mais, 0 a mais, 62. Então, fazendo isso, você vai chegar num resultado aproximado aí de 67,8 minutos, ou seja, é o tempo necessário para que a temperatura chegue a 15 graus. Então, cerca aí de 1 hora e 8 minutos, quase 1 hora e 10 minutos. E com isso a gente finaliza o exercício 2 dessa lista, que envolve lei de resfriamento. É bem clara a diferença com o primeiro. Na qual nós usamos aí as taxas relacionadas. Vamos lá agora para o exercício 3. Também é um exercício que envolve lei de decaimento ou crescimento de uma substância. No caso aí, ele está falando o seguinte: uma amostra de trítio 3, um elemento químico, decai para 94,5% de sua quantidade original depois de um ano. O que ele diz com isso? Você tem uma massa qualquer desse elemento, ele fala que depois de um ano ela perdeu 5,5% da massa original, ou seja, ficou com 94,5%. Como é que você traduz isso? Olha, a massa depois de um ano é igual a 94,5%, correto? 94,5% não é a mesma coisa que escrever 94,5 dividido por 100, já que é 94,5%. Isso, se eu executar a divisão, não é 0,945? Pois então, é essa forma que eu vou escrever, olha, a massa depois de um ano é 94,5% ou 0,945, dá uma massa o quê? Inicial, de uma M0 qualquer. Você poderia colocar uma massa qualquer? Pode, 100, 200, 400, 300 gramas, quilos, miligramas, né, que seja. Mas você pode fazer isso. Vou colocar uma massa inicial qualquer. É isso que ele está mencionando no enunciado. Aí daí ele diz que é o seguinte: qual é, no item A, a meia-vida do trítio 3? Qual a meia-vida? Lembra do conceito de meia-vida? Tempo necessário para a metade de qualquer substância se desintegrar. Como é que eu traduzo isso? Tempo necessário para que a massa reduza-se à metade, ou seja, M0 sobre 2, tá vendo? Esse é o conceito de meia-vida escrito na forma de uma equação. Matemática, rapaziada, é uma linguagem. Tempo para que a massa se reduza à metade. Ele quer isso no item A. E no item B, o questionamento é o seguinte: quanto tempo levaria para a massa decair a 20% da sua quantidade original? Quanto tempo levaria a massa para reduzir a 20% ou 0,2 do valor inicial? 20% é a mesma coisa 0,2. Então é isso que eu tenho para resolver no exercício.
Então, como eu estou trabalhando com o modelo de decaimento de substância, mais uma vez a gente recorre à equação base. Lembra, nós comentamos no início do curso, lá na aula de decaimento exponencial, que a equação que rege para nós esses fenômenos é escrita dessa maneira, uma equação diferencial que possui como solução essa função. Então, para o nosso caso, que no caso aqui é um problema com massa, eu só preciso substituir a letra, a variável. Ao invés de trabalhar com y, vou trabalhar com m0 e kt. E como eu sei que a massa está se desintegrando, uma coisa eu já posso afirmar, o meu K tem que ser negativo, está diminuindo. O que eu quero é encontrar essa função para poder resolver esses dois itens, é isso que é o meu problema, correto? Então vamos lá, essa é a nossa estratégia. Então o ponto de partida aqui está na informação inicial, ele diz que depois de um ano a massa reduz a 0,945 da massa inicial, então eu substituo essa informação aqui. Então, quando eu faço isso, olha, eu tenho que o meu M1 é igual a M0, correto? Exponencial de K, vezes T, que é 1 é K, 1 vezes KK, e isso é igual a 0,945 M0. É isso que ele está mencionando, correto? Então, desse processo que está aqui, ó, eu já observo que é possível cancelar o M0 com M0, e aí eu retorno com E elevado a K igual a 0,945. Quando eu chego nesse ponto, eu já sei que eu tenho que aplicar o ln. Então daí eu jogo ln do lado, ln do outro, né? ln de elevado a K igual ao ln de 0,945. 0,945. Aniquilo o ln com a exponencial, volta só o kzinho aqui, e aí eu gero o ln de 945. Então, fazendo as contas aqui, ln de 0,945 vai me retornar aí aproximadamente menos 0,0565. 0,0565, isso mesmo. Aproximadamente. Então esse é o valor do K. Encontrei o K, eu já estou com o meu modelo pronto, né? Porque ele me diz agora o seguinte, olha, o meu modelo pode ser reescrito, então como M é igual a um M0, exponencial desse cara aqui que nós acabamos de encontrar, 0,0565 vezes T. E é aí que eu vou poder fazer uso do item A, que ele quer saber quando que a massa, qual é a minha vida desse elemento, ou seja, quando que a massa se reduz pela metade. Então eu venho e escrevo aqui, olha, meu M, que é o M de T, é igual a M0 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar M0 sobre 2, igual a M0, exponencial de 0,565T, ou seja, eu só vou substituir o M por essa expressão. E aí, fazendo isso, vamos fazer esse processo agora. Eu tenho que é possível cancelar o M0 com o M0. Aqui vai ficar meio, vamos fazer desse lado, vamos continuar aqui mesmo, vai meio, igual a exponencial de menos 0,0565T. E aí, mais uma vez, eu jogo ln. Então vai ficar o ln de meio, ou 0,5, como preferir, igual ao ln da exponencial de menos 0,0565T. Então, quando eu fizer essa conta, eu venho aqui, cancelo o ln, né, com E. E aí eu vou ter o seguinte, né, já fazendo aqui, vai ficar menos 0,0565T igual ao ln de 0,5. Então, isolando o tempo, vamos apagar aqui agora, para poder fazer lá em cima, eu tenho que o meu T
vai ser igual ao ln de 0,5. E aí, ó, mais uma vez, carrega toda a informação junto com o sinal. Aqui embaixo, 00565. Então, isso aqui indica que o meu T, aí agora eu vou usar a calculadora, vai nos gerar quanto? Vamos fazer a conta aqui. ln de 0,5 dividido por menos 0,0565. Então, isso aí vai me retornar aproximadamente 12,26 anos. 12,26 anos. Esse é o tempo, é a meia-vida do material, no caso ali do trítio, certo? Isso resolve aí o item A. É um exercício um pouquinho diferente, né, na sua dinâmica em relação ao anterior. É o mesmo conceito, é lei de decaimento, só que aqui eu não precisei usar uma fórmula recorrente lá para o resfriamento, que é aquela mudança YT de T menos TS. Aqui eu já caio direto na fórmula, tomando cuidado aí com as observações que foram dadas. E aí no item B, o questionamento é quanto tempo levaria para a massa decair a 20% do seu valor original. Então, é a mesma coisa do item A, né? Quanto tempo? Então, ele quer saber o seguinte, olha, no item B, quanto tempo leva para decair a 20%. Então ele quer saber em que momento, né, a massa vai se reduzir a 20% do valor inicial. Então menos 0,0565T é a mesma coisa desse cara aqui, agora com essa diferença. Então cancela M0 com M0. Aqui eu venho 0,2 igual a exponencial 0,0565T. E daqui, mais uma vez, lanço ln. Então vai ficar ln aqui e ln aqui. Feito isso, eu jogo aqui, então, cancelando, menos 0,0565T igual ao ln de 0,2. Então, usando o mesmo procedimento que eu tenho ali, para o anterior, então o T vai ser aproximadamente quem? Aí vamos fazer a conta aqui. Vamos pegar aí ln de 0,2, de 0,2, dividido por menos 0,0565. Isso aí vai dar em torno de 28,48 anos. Então, 28,48 anos. Isso daí, pessoal, resolve o item B desse exercício 3, que é mais um exercício que envolve decaimento, né, ou crescimento de uma substância. Beleza? E aí está feito esse exercício. Do 4 ao 8, eu tenho exercícios apenas que envolvem, né, taxas relacionadas. É necessário que alguns deles você tenha algumas formas de recorrência, mas a maioria é relativamente simples de ser executada. Vamos lá. Então, exercício 4, ele menciona assim, olha, se uma bola de neve derrete de tal forma que a área da superfície, a área de superfície é importante isso, decresce a uma taxa de 1 cm² por minuto. Ele quer a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando esse diâmetro está a 10 centímetros. A grande questão que está envolvendo nesse exercício aí é o que está mencionando o fato de dizer que é uma bola de neve que derrete de forma que sua área de superfície. Então, é o seguinte, aqui teria que ser dado para você uma forma. Imagina a representação de uma bola e ele menciona que a superfície dela, digamos a parte do invólucro, ou seja, se numa bola fosse a parte do revestimento, tem uma área que está decrescendo a uma certa taxa. E aí, claro, no caso de uma bola, não precisa decorar, teria que ser dado para você, que a superfície, no caso, é dada através dessa expressão, 4π vezes r². Bom, no exercício ele menciona que se uma bola de neve derrete de tal forma que sua área decresce a 1 cm² por minuto, então ele menciona o seguinte, olha,
1 centímetro quadrado por minuto é a taxa de decrescimento da área dessa bola. Então, se decresce, então significa que aqui está diminuindo. Então, vou colocar um sinal de menos aqui para identificar que está decrescendo. Bom, encontre a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando este for 10. Então, ele quer a taxa de variação do diâmetro, vou colocar o Dzinho de diâmetro, quando o diâmetro for 10 centímetros. Então, quando D for 10 centímetros. É isso que ele está mencionando. Esse exercício aqui é interessante porque ele pode induzir você a alguns equívocos, né? E toma muito cuidado para não cometê-los. A questão é a seguinte, não é um problema de decaimento exponencial. Está envolvendo duas taxas aqui. E, claro, vai ser obtida uma outra. A questão é que a expressão da superfície que eu tenho, que vai ser dada, é em termos do raio, só que a taxa de variação é calculada em diâmetro. Então, o que eu preciso fazer? Transformar essa expressão aqui, do raio, e escrever em termos do diâmetro. Não é difícil, porque o diâmetro é, na verdade, 2 vezes o raio. Então eu preciso escrever o R em função do D. Então daqui eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, com essa expressão, eu vou substituir nessa fórmula para poder daí sim executar uma ação que faça com que eu tenha uma relação entre essas duas outras taxas que eu já conheço. Então aqui eu venho e escrevo, olha, meu S igual a 4π, no lugar do R, coloco D sobre 2 e não esqueço que isso aqui está elevado ao quadrado. Então S vai ser igual a 4π, D ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então S é igual então a π vezes D ao quadrado, porque eu cancelei o 4 com 4. Então está aqui a minha expressão de S. E agora sim eu tenho um caminho interessante para resolver. Tenho duas taxas e agora posso obter uma terceira. É isso que nós vamos fazer agora, correto? Então daqui, né, para obter a terceira taxa, eu derivo S com relação a D. Então eu tenho ds dd como sendo a derivada da área em relação ao diâmetro. Então isso aqui vai dar 2π vezes D, uma vez que π é uma constante, você repete que ela está atrelada à função. E aí, finalmente, eu posso estabelecer uma relação entre essas três taxas, né? É isso que eu quero. Então, ao fazer isso, eu tenho que essa relação é obtida quando eu escrevo, olha, o meu ds dt, em termos do uso da regra da cadeia, é quem? É o meu ds dd vezes o meu dd dt. Que é o que de fato eu quero encontrar. É assim que fica especificado a relação que vai me permitir resolver o exercício. E aí quando eu fizer isso, é só aplicar os dados que eu tenho no problema. Então, ds dt é menos 1, o ds dd é 2π vezes d, e o dd dt é o que eu quero encontrar. Daqui esse elemento que está multiplicando passa para cá dividindo, e aí dd dt vai ser igual a menos 1 sobre 2π vezes d. Só que o d que eu quero é quando este for 10 centímetros. Então, isso indica que a nossa resposta, agora final, vai ser dada dd sobre dt como sendo menos 1 sobre 20π. 20π, no caso a unidade aí que ele está mencionando é em centímetros, então é centímetros por minuto. E isso finaliza aí o exercício 4. A grande sacada desse exercício aí é, claro, a fórmula tem que ser dada, mas você fazer aquela mudança de variável, né? Em vez de trabalhar com a superfície em termos do raio, você trabalha com ela em termos do diâmetro. Por quê? Porque as informações que eu tinha todas eram em termos de diâmetro. Isso finaliza o exercício 4. E aí nós vamos para o exercício 5.
exercício 5, né? Um exercício rápido esse, bem tranquilo. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, vamos construir um quadrado aqui. Vou tentar fazer ele de maneira mais geométrica possível. Ele está mencionando que cada lado do quadrado, colocar o quadrado de lado L, a gente sabe que no quadrado é conhecida a área dele, que é lado vezes lado, ou L2. Ele diz que cada lado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, dl dt é igual a 6 centímetros por segundo. É o que ele menciona. Bom, a que taxa a área do quadrado está aumentando? Ele não sabe, dA dt. A que taxa essa área está aumentando? Quando a área for 16. Então, quando o A aí que eu quero calcular for igual a 16 centímetros quadrados. Bom, outro exercício que envolve o uso, né, de taxas relacionadas. Eu tenho uma, duas e posso obter uma terceira taxa, né? Essa terceira taxa, ela pode ser calculada depois de você obter o lado do quadrado. Por quê? Porque ele diz que ele quer saber isso quando o A for 16. Então aqui eu lanço o A16 igual a L2. Então L aqui, 2 é a raiz quadrada de 16. Eu admito duas possíveis respostas, porém no lado de um quadrado só me faz sentido um valor positivo. Então L igual a 4. Então daqui eu posso derivar agora o A com relação ao L, dA dL, e isso aqui é 2 vezes L. Pronto. Tenho as três taxas que eu estou buscando. E agora tem como estabelecer a equação para resolução. É isso que eu quero agora. Então, ao fazer isso, eu tenho lá que o meu dA dt é igual ao meu dA dL vezes o dL dt. É isso que eu quero. Bom, daí é que é mencionado que para calcular essa variação, o que ele pergunta lá no fim é que taxa a área do quadrado está aumentando. Então a taxa que a área do quadrado está aumentando é o dA dt. O dA dL nós acabamos de encontrar, então isso aqui vale 2L, mas o L já é 4, então venho escrevendo 2 vezes 4. O dL dt a gente sabia que era 6, portanto, essa área do quadrado está aumentando a uma taxa de 48 centímetros quadrados por segundo. Então, exercício bem tranquilo, né? Suave, e aí está resolvido. dA dt 48 centímetros quadrados por segundo, certo? Tranquilo, só questão de saber manipular a área de um quadrado, jogou na taxa, resolveu. Inclusive nesse quadro pequeno aqui, né? Não precisou pagar muitas vezes, facinho de resolver. Bom, vamos para o exercício 6, né? Exercício 6. No exercício 6, parecido com o exercício 5, mas ele está mais atrelado ao primeiro exercício, a gente vai entender por quê. Ele fala assim, o comprimento de um retângulo, então vamos desenhar um retângulo agora, né? O comprimento dele está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Então ele tem um comprimento, vou chamar de C, que está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Percebe que eu já estou escrevendo em termos da taxa, ó. Já sei escrever isso. E a sua largura, colocar aqui L, está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Então, dL dt, largura, 3 centímetros por segundo. É isso. Daí ele menciona o seguinte, olha, quando o comprimento for 20, vendo que eu estou lendo, já vou jogando os dados. Quando C for igual a 20 centímetros. Quando o comprimento for 20 e a largura for 10, e L for igual a 10,
quão rápido a área do retângulo está aumentando. Então, quão rápido a área do retângulo está aumentando. Se ele está aumentando, aumenta em relação ao tempo. Então, ele quer saber o DADT nas condições que foram dadas nesse exercício. Então, por que eu falei que é parecido com o primeiro exercício? Porque, de novo, ó, eu tenho a área como sendo o produto, ó, do comprimento pela largura. Ele quer saber esse cara aqui. Então, ele, na verdade, está trabalhando com uma derivada implícita da área em relação ao tempo. Então, se eu vou fazer alguma coisa à esquerda, também faço à direita. Então, nesse caso aí, vou cair de novo na regra do produto. Por quê? Porque se eu derivar o que está aqui à esquerda, que é o meu A em relação a T, à direita eu vou produzir, né, um fator aqui, ó, onde o primeiro multiplico pela derivada do segundo, mais o segundo, que multiplica pela derivada do primeiro. Daí é só pegar os dados que eu tenho e substituir para resolver. É só sucesso, né? Então, o meu DADT é igual, então, ao C, aí é só substituir os dados, 20 vezes DLDT, que é 3, mais o L, que é 10, vezes o DCDT, que é 8. Aí para frente é só multiplicar, toma cuidado na multiplicação, para não fazer besteira. Então, 60 mais 80, 140 centímetros quadrados por segundo. E isso finaliza aí o exercício 6. Então, 5 e 6 são exercícios bem tranquilos, né, de serem executados. Não há muitos percalços, né, a serem percorridos. É essa a ideia. Então vamos para o próximo aí, que é o exercício 7. Exercício 7. Exercício 7, ele menciona algo interessante. Ele fala dois carros que iniciam o movimento de um mesmo ponto, né? Dois carros que iniciam o movimento de um mesmo ponto. Vou fazer aqui. Um viaja para o sul a 100 km por hora. Então, um está viajando para cá a 100 km por hora. Lembra lá dos pontos cardeais, Rosa dos Ventos? Tem que saber disso. E o outro para o oeste, 80 km por hora. Então, oeste para cá, 80 km por hora. Não precisa desenhar os carros, é só fazer um esboço. Bom, a que taxa está crescendo a distância entre os carros 2 horas depois? Então, não precisa fazer muito esforço, né? Se os carros estão se movendo nessa direção, a taxa de aumento está aqui, ó, na diagonal, ó. Ele quer saber a taxa no qual essa distância está aumentando, seja depois de 2 horas. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos pensar em declarar eixos x e y. E aqui vamos mencionar essa distância como z. Se ele está mencionando a taxa, ele quer saber a taxa, ou seja, no qual a distância em z está aumentando. Sei disso? Não. Depois de 2 horas. Porque à medida que o tempo passa, a distância vai aumentando. Essa que é a ideia do exercício. Eu preciso fazer um desenho esquemático para poder resolvê-lo. E envolve também, naturalmente, um conceito muito básico de física, que é a velocidade. Porque ele está mencionando um espaço, tem uma velocidade e tem um tempo. É isso que eu preciso resolver. A figura é fundamental porque, ao resolvê-la, ao montá-la, você tem uma ideia de como você vai desenvolvê-la. Aqui você observa que existe um triângulo retângulo, e no triângulo retângulo a gente pode usar o famoso Pitágoras, né, para poder, né, gerar algumas informações. Então, z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Correto? Bom, daqui o que eu preciso fazer? Ele não quer a taxa de variação dessa distância? Eu preciso derivar. De novo, derivada implícita em relação ao tempo. Então, quando eu derivar todos esses elementos aqui, eles estarão também derivados implícitos em relação ao tempo. Eu vou fazer isso agora, depois vou mexer com Pitágoras. Quando eu derivar z quadrado dá 2z, de quem? De dz dt. Por quê? Porque eu estou derivando implicitamente em relação ao tempo. Quando derivar o x quadrado é 2x, implicitamente, do tempo,
dx dt. E quando derivar o y, 2y implicitamente dy dt. É isso que eu tenho. E aí, daqui é possível perceber que posso cancelar 2 e 2. E a informação que eu quero encontrar é essa. Então eu preciso saber quem é z, quem é x, dx dt, y e dy dt. É aí que o conceito físico de velocidade ele aparece. Por quê? Porque dx dt, dy dt e dz dt nada mais são do que o que? Velocidades, porque elas expressam a variação de espaço em relação ao tempo. Espaço em relação ao tempo. Essa variação de espaço em relação ao tempo em x eu tenho 80 km por hora, olha aqui a velocidade de espaço, x, tempo, hora. E a de y eu tenho 100 km por hora. Então, quem eu preciso encontrar? X, y e z. E é aí que esse conceito novamente entra em voga. Por quê? Porque se eu quero encontrar essas distâncias, x, y e z, eu preciso das velocidades, que eu já tenho, e do tempo que ele dá para nós no exercício. Então, para poder fazer isso, eu recorro a essa expressão, v, que é o nosso dx dt, para poder, a partir daí, gerar o espaço. Ou, se preferir, escrever v como x sobre t, que é a forma que normalmente você conhece, o delta S sobre delta t, x sobre t. Então daqui eu isolo o meu x, porque é uma multiplicação em cruz, então vai ficar v vezes t. Então x aqui é a velocidade em x que é 80, depois de 2 horas ele vai percorrer 160 km. Então nosso x é 160. Fazendo a mesma conta para y, Então eu tenho v igual a y sobre t. Então y é igual a v vezes t. Então y é igual a velocidade, que é 100 vezes o tempo 2. Então y é igual a 200 km. É isso que eu tenho. Então tem x igual a 160, y igual a 200. Com isso aqui, agora eu tenho condição de encontrar o z. Está aqui, porque eu já tenho quase todo mundo, só falta o z. E aí é que eu uso o teorema de Pitágoras aqui embaixo. Porque ao fazer isso, já que eu tenho essa distância e essa distância, eu consigo encontrar essa. Então, por Pitágoras, que eu tenho lá, olha, z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Portanto, o meu z2 é igual a quem? Aí eu jogo os dados que eu consegui obter. X igual a 160 ao quadrado, mais y que é igual a 200 ao quadrado. Então, fazendo essas contas, então z ao quadrado, aqui é 16 a 256, então são 4 zeros, é 256.000, mais 200 ao quadrado, 2 ao quadrado 4, 20 ao quadrado 40, vai dar 40.000, ou 400.000. Vamos fazer a conta aqui para não cometer nenhum equívoco. 160 ao quadrado, 25.600, perdão, 25.600, 25.600 e 200 ao quadrado, 200 ao quadrado dá 40.000, isso mesmo, 40.000. Então vai ficar 65.600, z quadrado igual a 65.600. Daqui, esse 2, que é uma potência, vai virar uma raiz quadrada. Então, esse z aqui, quando você extrair a raiz quadrada, 65.600 na raiz, vamos fazer aqui, vai gerar para você em torno de 256,12 km. Essa é a distância em z que eu precisava encontrar, porque a partir daí agora eu consigo resolver o exercício. Então, fazendo isso, agora eu posso apagar tudo aqui. Vou substituir os dados para a resolução. Então, vamos lá. Vai ficar 256,12 vezes dz dt,
que eu quero encontrar. Então daí vai ficar igual, né, ao x, que é 160, x que é 160, o dx dt que é 80, mais o y que é 200, vezes o dy dt que é 100. Então, isolando o dz dt aqui, ele vai ser, na verdade, quem? Vai ser a razão entre esses produtos, ou seja, o produto de 160 por 80, mais 200 vezes 100, e dividido isso aqui por 256,12. Então, fazendo todas as contas, agora a gente usa mais uma vez a calculadora. Então, vamos lá, dz dt vai ser aproximadamente, né, não vai dar um resultado igual. Então, vamos fazer as continhas agora aqui. Vamos abrir um parênteses, sempre é bom parênteses para executar. Mais 200 vezes 100 e dividir isso daqui por 256,12. Então, fazendo as contas aí, você vai ter um valor aproximado, ou seja, a taxa de variação dessa distância é de aproximadamente 128 km por hora. Ou seja, isso daqui é a taxa de afastamento dos dois veículos depois de 2 horas de percurso. Então, é um exercício um pouquinho mais, né, longo, né, porque você precisa fazer algumas modificações. Mas o caminho é o mesmo para a resolução, usando taxas racionadas, porém com a ideia de diferenciação implícita aí. Bom, exercício 7, agora um último exercício da lista, exercício 8, né? É um coxo, né? Sabe o que é um coxo? Né? Aquele recipiente que serve para os boizinhos comer, beber aguinha, para os porquinhos ir lá, né? Colocar ração, para eles ficarem gordinhos e tal. Tem 10 metros de comprimento. Suas extremidades têm a forma de um triângulo isósceles, né? Com 3 metros na base e 1 metro de altura. Lembra do triângulo isósceles, né? Dois lados iguais. Então, eu tenho aí, vamos desenhar um coxo, né? Esse coxo tem 3 metros de base e 1 metro de altura. Então, supor que o coxo seja assim, né? Desenhar ele em perspectiva, dessa forma, né? Daqui o coxo, né? Os bichinhos vão comer aqui, certo? E aí, tá aqui o processo. Vamos fazer aqui mais bonitinho, para não ter erro. Então tá aqui. Tá aqui o coxo, né? Você vai encher de água e tal, os bichos vão comer aí. Então, esse coxo tem 10 metros de comprimento e ele fala de um triângulo isósceles, então a gente vai fazê-lo aqui em perspectiva, né? Vamos desenhar aqui em perspectiva, assim. Ele tem um comprimento de 3 metros na base por 1 metro de altura, né? Então ele é um pouquinho mais chatinho aqui, né? Vamos fazer aqui em perspectiva de uma maneira um pouco melhor, né? Para sermos mais fiéis à resolução do problema. Então, seria algo assim, mais ou menos assim. Então, ele tem 1 metro aqui de altura e 3 metros aqui na base, beleza? É isso. Bom, o que ele menciona? Se o coxo for preenchido com água, há uma taxa de 12 metros cúbicos por minuto. Então, você vem e vai jogar água aqui e vai enchendo de água, né, para os bichos tomar. Então, você está enchendo ele a 12 metros cúbicos por minuto. O que ele está perguntando? Quão rápido estará se elevando o nível da água quando tiver meio metro de profundidade? Então, quão rápido está elevando o nível da água? Isso aqui está com cara daquele exemplo que nós fizemos do cone, onde a gente jogava água e você queria saber a taxa de elevação do nível d'água. Então, ele quer saber a taxa de elevação do nível d'água quando o H, no caso aí a profundidade, for de meio metro. É isso que ele está mencionando. Então, é um exercício de taxas relacionadas? É um exercício de taxas relacionadas. Porque, olha a taxa relacionada aqui, ó, aparecendo. Eu tenho um dV dt.
a taxa de variação do volume, metro cúbico, em função do tempo. Então tá aí, ó, 12 metros cúbicos por minuto. E por que eu estou mencionando? Olha, tem uma taxa aqui, tem essa que ele quer encontrar e tem uma terceira, que vem de onde? Da geometria do problema. Ele está mencionando que eu tenho um coxo, esse coxo tem um volume, porque ele tem uma área, que é a área de um triângulo, qualquer aí no caso, bases altura por 2, multiplicado por um comprimento, então isso aí vira um volume, que é isso aqui que ele está mencionando. Então o volume aqui vai ser igual a 10 por 2, 5 BH. E aí eu tenho um probleminha, porque o volume está em função de duas variáveis, só que eu tenho que escrever em termos de uma só, no caso aqui o H, que é o exercício está mencionando, taxa de elevação com relação à altura. E daí o uso de novo uma relação que a gente trabalhou naquele exercício do tronco de cone, que é a simetria, né? Aqui eu estou dizendo que a base, que é 3, está para 1, que é a altura, assim como o aumento dessa base, no caso o nível da água, está relacionado com a altura H. Preciso dessa relação. Daqui multiplica em cruz, então B vezes 1B e B igual a 3H. E venho com essa substituição aqui, ó, nessa fórmula. Então quando eu fizer isso, né, aí eu tenho que o meu V vai ser igual a 5, no lugar do B já jogo 3H vezes H. Então V vai ser igual a 15 vezes H ao quadrado. É isso. E agora sim eu tenho caminho aberto para resolver o problema. Por quê? Porque agora eu posso derivar o V com relação ao H. Então quando eu fizer isso, 15 vezes H ao quadrado, a derivada vai dar 30H, caindo aqui na frente. E agora tenho a terceira taxa que eu precisava. Então vou relacionar essa, esta e essa daqui que eu já tinha. Correto? Então daí eu tenho o seguinte, que o meu dV/dt é dV/dH, né, vezes o dH/dt. É isso. E aí, fazendo todas as substituições, o dV/dt nosso é 12, dV/dH nós acabamos de derivar, deu 30H, e o dH/dt é o que a gente quer saber, né? dH/dt a gente quer saber esse ponto aqui, quanto que vale, né? Então, daqui o H eu substituo, né? Vamos isolar aqui o dH/dt primeiro, então vai ficar igual a 12 dividido por 30H. Mas o H, eu quero saber essa taxa de variação quando ele for quanto? For meio. Então, fazendo as contas aqui, vai ficar 12 dividido por 15, e aí é só simplificar, né? Aí eu simplifico aqui, 12 por 3 dá 4, né? Vamos simplificar aqui, 15 por 3 dá 5. Então, a taxa de elevação do nível d'água, quando o H for de meio, é de 0,8, no caso aí, a unidade é em metros, né? Metros por minuto, ou seja, 80 centímetros por minuto, quando o nível da água for de meio metro. Com isso aí, rapaziada, a gente finaliza o exercício 8 e a lista 3. E os detalhes foram esses, né? Observar que ao resolver o exercício, vá declinando de forma bastante suave todos os dados que foram fornecidos. E juntando as equações, não tem muito mistério. É isso aí. Muito obrigado. Se gostou, dá aquele likezinho lá. Quem não se inscreveu, se inscreve. E tamo junto. Valeu? Obrigado. Valeu. Até a próxima.